Ok, estamos já gravando. Agora... Então, é um grande prazer assim, abrir a terceira aula do professor Marcelo Goulart. Né? O professor Marcelo tá tendo essa experiência única de abrir a caixa preta dos elementos finitos, e hoje ele vai ter a oportunidade de concluir essa abertura. Claro que sempre talvez vão ficar algumas áreas escuras, outras mais claras, mas o Marcelo sempre vai estar aqui à disposição da gente, eu acho, e sempre colaborando com essa difusão e trazer elementos finitos para uma coisa mais próxima a essa comunidade. Então, Marcelo, é um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. O palco é todo seu. Ok, obrigado, Max. Bom dia a todos. Eu acho que, ao contrário dos outros dias, eu vou desligar minha câmera para não sobrecarregar muito, porque eu estou sentindo que a minha internet não está muito boa, tá bom? Hoje, no nosso encerramento, eu acho que vai ser um pouco mais curto, porque eu vou focar em algo que eu acho importante a gente entender, como que a gente deduz as funções de interpolação. Tem mais de uma forma, na verdade, e eu vou mostrar isso para vocês. Ok? E aí a gente vai... vou citar, né, sempre citando alguns resultados, a gente não vai demonstrar, né? Mas eu vou citar alguns resultados, algumas condições que os elementos finitos, que as funções de interpolação têm que ter, para que a gente consiga a convergência. Vou falar um pouquinho sobre integração numérica, rápido, discutir um pouco isso, e no fim vou mostrar alguns resultados referentes aos elementos finitos triangulares, que são os elementos que o Free Feynman considera. Tá? Então, vamos começar, então. Vou apresentar aqui. Só confirmem para mim se vocês estão vendo. Eu não consigo acompanhar o chat. Então, se alguém já apareceu precisar aqui, falar Marcelo, alguma já está coisa, por aparecendo favor, o Júpiter. me avise. Apareceu, tá bom. Tá, joia, obrigado. Então, vamos começar, né, olhando a construção do elemento finito quadrilátero, que a gente chama de Q4, né, que é o Q de quadrilátero, 4 de 4 nós. Tá? Que foi o elemento que eu usei no programa, que eu disponibilizei para vocês, e está dando até para ver um pouquinho o gráfico, né, da quarta-feira, aqui o gráfico da malha, são elementos quadriláteros. Tá? Bom, a gente parte do seguinte princípio, né, que a nossa formulação ela é chamada de isoparamétrica. Tá? Nossos elementos finitos são isoparamétricos. O que isso significa? Que nós usamos as mesmas funções de interpolação tanto para o campo que estamos calculando, no caso do nosso exemplo, campo de temperaturas, quanto para as próprias coordenadas, né? A relação entre as coordenadas x e y, que são as coordenadas originais da nossa malha, em relação às coordenadas que se eta do elemento finito biunitário. Tá? Então, a gente assume que vamos usar as mesmas funções de interpolação, tanto para o campo quanto para as coordenadas x e y. Tá? É possível fazer formulações diferentes, em que as funções de interpolação são diferentes. Isso é muito pouco usual atualmente. Tá? Bom, então, quando a gente assume isso, a gente chama, a gente diz que o elemento é chamado de isoparamétrico. Tá? Bom, a gente também, só relembrando algumas coisas que a gente já abordou, descer aqui um pouquinho, né, que a gente está considerando o elemento finito Q4, com 4 vértices, 4 nós, né, numerados no sentido anti-horário. Tá? Então, nós vamos assumir que as coordenadas x e y, elas vão ser descritas por uma função bilinear. Reparem que essas funções são
Essas duas funções são lineares na direção psi e na direção eta, né? Ou seja, se eu colocar aqui psi como uma constante, eu tenho uma função linear em eta, e o contrário também é verdade. Tá? Isso faz sentido porque nessa função nós temos 4 parâmetros a serem determinados. No caso, alfa 0, 1, 2 e 3 para x e beta 0, 1, 2, 3 para y. São 4 parâmetros a serem determinados e nós temos 4 nós no elemento finito. Então, fica coerente. Tá? Bom, depois eu vou mostrar para vocês da onde a gente tira essas expansões aqui. Tá? Vou abordar um pouquinho mais na frente. Bom, então a gente vai assumir também, isso eu já tinha mostrado para vocês, a numeração dos nós do elemento finito biunitário. Tá? Então, de novo, no sentido anti-horário, começando no canto inferior esquerdo, é o primeiro nó, depois, seguindo pelo sentido anti-horário, a gente tem o segundo, o terceiro e o quarto nós. Ok? E o que a gente tem é que cada nó do elemento biunitário, ele é levado, né, ao respectivo nó do elemento original, e vice-versa. Tá? A gente consegue mostrar, e a gente pode aplicar aqui o teorema da função inversa nessa transformação. É possível mostrar isso. Ok? Então, pegando aqui o exemplo do quinto elemento finito da nossa malha, né, que eu mostrei para vocês desde a segunda-feira, esse é o quinto elemento. Então, reparem, os nós estão numerados no sentido anti-horário, também estão numerados no sentido anti-horário os nós do elemento finito padrão, que é o elemento finito biunitário. E essa equaçãozinha aqui diz simplesmente que o primeiro nó do elemento finito vai ser levado ao primeiro nó do elemento biunitário, o segundo nó para o segundo nó do elemento biunitário e assim sucessivamente. Tá? Então, essa transformação, o que ela faz? Ela reposiciona o elemento finito padrão nesse elemento finito aqui. Ok? Bom, então, o que a gente tem? Né? Vamos olhar para cá. Ó. A gente tem que um ponto qualquer, né? Um nó qualquer aqui, o nó B do elemento finito, né? Ele vai ser, na verdade, a imagem dessa função, né, aplicada ao segundo nó, ao nó B do elemento biunitário. E essas coordenadas podem ser escritas como combinações lineares das coordenadas dos nós. Então, repara, para que a gente tenha, então, essa igualdade, a gente não tem outra saída a não ser considerar aquilo que eu tinha falado para vocês na segunda-feira, que eu tinha falado simplesmente, nós vamos considerar isso. Nós vamos considerar as funções de interpolação com essa característica. Né? Ou seja, a função de interpolação A no nó B vale 1 apenas se B for igual a A, e 0 em todos os outros nós. Então, a φ1 no nó 1 vale 1 e 0 nos outros nós. A φ2 no nó 2 vale 1 e vale 0 nos outros nós, e assim sucessivamente. Naquele momento, eu tinha apenas imposto isso. Mas isso, na verdade, é uma consequência do fato da gente assumir, né, que as coordenadas são escritas como combinação linear das coordenadas dos nós, certo? De um ponto x qualquer, né? Mas, em particular, quando a gente substitui x por um nó, a gente tem essa igualdade, e também pelo fato de que cada nó do elemento finito original é levado ao seu respectivo nó no elemento finito padrão. Então, essa característica da função de interpolação, na verdade, é uma consequência dessas hipóteses. Tá? Então, explicando um pouquinho melhor do que eu tinha falado na segunda-feira. Bom, aí o que a gente tem? A gente sabe, então, que cada nó do elemento finito, de um elemento finito é levado ao seu respectivo nó no outro elemento finito. Então, aplicando, né, x no primeiro nó do elemento finito biunitário, a gente obtém, então, o primeiro nó do elemento finito E.
o elemento finito original. Ok? Bom, então, o que a gente faz? Vamos substituir, então, a gente sabe qual é a coordenada do primeiro nó, que se 1 eta 1, ambos valem menos 1. Então, vamos substituir esses valores naquela função bilinear, que eu mostrei ali em cima para vocês. Então, substituindo esses valores, a gente chega nessa igualdade x aplicado no primeiro nó é alfa 0 menos alfa 1 menos alfa 2 mais alfa 3. A gente faz isso para os 4 nós. E obtemos, logicamente, 4 equações. Certo? Então, a gente, na verdade, obteve um sistema linear. Isso pode ser feito tanto para as abscissas, quanto para as ordenadas. Então, tanto para x quanto para y. Né? A gente chega na mesma matriz. Ok? Então, vamos resolver um desses sistemas aqui. Basta a gente resolver um deles. Tá? Então, vamos resolver esse primeiro sistema linear. E aí a gente chega ao seguinte resultado. Né? Os valores para alfa 1, alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3 são os parâmetros daquela minha expansão em função das abscissas, dos valores de x, dos nós do elemento. Bom, vamos pegar, então, essa expressão e substituir na nossa expansão bilinear. Então, substituindo os valores de alfa, né, que a gente obteve no sistema linear, substituindo nessa expressão e reagrupando, né, colocando x1, x2, x3, x4 em evidência, olha só quem aparece para a gente. Olha, aparece, acompanhando o x1, aparece essa função de psi eta, acompanhando o x2, essa função, acompanhando o x3, essa função, acompanhando o x4, essa função. Mas, vejam, a gente assume que uma abscissa qualquer x é a combinação linear das abscissas dos nós do elemento finito. Ponderados por quem? Justamente pela função de interpolação. Então, quando a gente compara essas duas expressões, a gente conclui quais são as funções de interpolação. São aquelas mesmas funções que eu tinha apresentado para vocês na segunda-feira. Né? Na segunda-feira, eu simplesmente disse, olha, se eu tenho um elemento quadrilátero de 4 nós, né, essas são as funções de interpolação no domínio psi eta. Então, o que nós fizemos aqui, na verdade, foi, a partir de uma premissa básica, chegar nessas funções. Ok? Então, só para a gente recapitular rapidamente aqui, as premissas básicas que a gente assumiu foi essa aqui, essa foi a primeira, tá certo? Então, até a vantagem da gente usar a formação isoparamétrica, que basta fazer essa conta só para os pontos, né, para as coordenadas, que a gente já determina as funções de interpolação também para o campo, né? Vão ser iguais, já que a formação é isoparamétrica. A gente assumiu essa expansão bilinear, que o elemento tem 4 nós, então são 2 nós em cada direção, então nós temos uma função linear na direção psi, uma função linear na direção eta. A partir daí, uma manipulação, né? Assumimos também, lógico, essa transformação, e aí uma manipulação algébrica, muito, muito trivial, eu diria, e a gente chega, então, nas funções de interpolação do elemento Q4. Tem uma outra forma da gente deduzir essas funções do elemento Q4, que é utilizando os polinômios de Lagrange. Aqui eu vou fazer uma observação, que essa forma de determinar as funções de interpolação por Lagrange, elas não são aplicáveis em todos os elementos finitos, não. Tá? Só nos elementos finitos, que são justamente os elementos finitos de Lagrange. Tá? Eu vou mostrar para vocês mais à frente. São aqueles que possuem todos os nós. Tá? A função que interpola os pontos numa direção tem o mesmo grau da função que interpola a direção dos outros
na outra direção, e essa função é sempre completa. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Tá? Mas no caso do elemento Q4, é possível, sim, a gente encontrar as mesmas funções de interpolação, considerando aqui, olha, reparem, aqui L1 e L2 são os polinômios de Lagrange, tá? Na direção psi, e P1 e P2 são os polinômios de Lagrange na direção eta. Logicamente, todos são polinômios de grau 1, porque nós temos 2 nós em cada direção, certo? Então, o que a gente faz agora é simplesmente combinar, fazer a combinação entre esses 4 polinômios, e aí a gente chega justamente nas mesmas funções de interpolação que a gente chegou antes. Tá? Então, são essas duas formas que a gente tem para encontrar as funções de interpolação do elemento finito Q4. Bom, a gente chega nessas funções de interpolação, mas eu me lembro de uma pergunta que foi feita, eu só não lembro se foi na segunda ou na quarta, não lembro também quem foi, só lembro que foi um brasileiro, que perguntou, bom, mas quais seriam as condições, né, que isso converge? Né, foi quando eu mostrei o exemplo, então foi quarta-feira. Vai convergir? Né? Bom, para que um elemento finito seja, de fato, né, merecedor desse nome, e aí, quando eu digo isso, eu digo que ele tem que ter características, né, necessárias para que a convergência numérica realmente aconteça. As funções de interpolação têm que ter algumas características, tá? Que são essas 3 características aqui. A primeira delas, a função tem que ser suave no interior do elemento finito, e a segunda tem que ser contínua na borda do elemento finito. E a terceira, ela deve ser completa. Eu vou explicar o que é isso aqui. Tá? Essas 2 primeiras condições aqui, elas são importantes por um motivo muito simples. Tá? É que, para a gente garantir que as funções de interpolação tenham descontinuidades finitas, são as descontinuidades de primeira espécie. Né? E aí, por conta disso, sejam funções integráveis. Então, a gente consegue, de fato, determinar os elementos da matriz K e do vetor F. Né? Como vocês bem se lembram, cada elemento dessa matriz, desse vetor, são integrais que envolvem ou φ ou suas derivadas. Tá? Então, essas 2 condições iniciais aqui são simplesmente para garantir que as derivadas de φ, no pior caso, sejam descontínuas, mais descontínuas da primeira espécie, e por isso a gente vai poder integrar tranquilamente e determinar a matriz e o vetor do sistema linear. Ok? A terceira condição, ela precisa de uma definição antes. A gente define o que é uma função de interpolação completa. Bom, nesse caso aqui, ela é dita completa. O conceito é o seguinte: se a gente tem, para que aqui U é o valor do campo, né, no nosso exemplo é a temperatura, no nó A de um elemento finito. Tá? Então, se a gente pode escrever essa temperatura como uma função linear, tá, das coordenadas dos nós aqui, tá? Em que C0, C1, C2 são constantes, né? A gente teria que determinar. Se isso aqui acontece, então implica que a temperatura num ponto qualquer do elemento finito também pode ser escrito de forma linear, considerando as coordenadas do x e y do ponto que a gente está calculando a temperatura. Então, se isso aqui é verdade, então isso aqui também é verdade. E a gente consegue mostrar que as funções de interpolação do elemento finito Q4 satisfazem essa condição. Tá? A todas as condições, na verdade, né? C1, C2 e C3. Né? Como é que a gente mostra isso? Vou dar a indicação aqui. A gente começa, primeiro, percebendo que aquela transformação, né, de elemento finito biunitário para elemento finito
original e vice-versa. Existem inversas, são funções suaves, isso tudo vem do teorema da função inversa. Tá? Então, a gente consegue mostrar que o teorema da função inversa é aplicável nessa transformação. E, então, as condições C1 e C2 já são satisfeitas. Tá? Bom, no caso da C3, a gente tem que mostrar simplesmente que partindo dessa equação aqui, a gente chega nessa equação e é muito fácil a gente fazer isso. Tá? Então, se a gente sabe aqui que a temperatura, né, num ponto qualquer que se eta, é a combinação linear das temperaturas nos nós. Isso a gente já viu. Ok? Bom, mas estamos considerando que a temperatura no nó A é dada por essa expressão linear aqui. Ok? Por essa expressão aqui. Então, vamos substituir nesse somatório. Bom, logicamente, né, vamos colocar as constantes para fora do somatório, né, e distribuir o somatório aqui. Então, a gente chega nessa expressão. E aí a gente repara o seguinte aqui, ó. Aí, opa, aqui. A gente chega nessa expressão. Então, repara aqui, vamos olhar para essa última parcela, que é o somatório das ordenadas dos nós, né, ponderados pela função de interpolação. Isso aqui a gente sabe quem é. A gente está considerando formulação isoparamétrica, certo? Então, as mesmas funções que interpolam o campo, interpolam também as coordenadas. Então, essa combinação linear aqui nada mais é do que y. Da mesma forma que essa que aparece na segunda parcela é x. Então, a gente chega ao somatório de φA mais C1x mais C2y. Estamos quase lá. Falta mostrar que esse somatório aqui é igual a 1, e de fato é. Certo? A gente somar aquelas 4 funções de interpolação num ponto qualquer que se eta, vai dar sempre igual a 1. Tá? Isso é super fácil de mostrar. Então, de fato, a gente partiu dessa igualdade e chegou nessa aqui. Então, por definição, essas funções de interpolação são ditas completas. Então, as três condições estão satisfeitas. Tá certo? Então, a gente não precisa se preocupar. A partir de agora, todas as funções de interpolação que eu mostrar para vocês, elas satisfazem essas 3 condições. Ok? Eu vou mostrar do elemento Q8, Q9, vou mostrar também do elemento finito triangular, T6 e T9, se não me engano, foi o que eu coloquei no material. Tá? Então, assim, todas essas funções vocês encontram nos livros de elementos finitos. Tá? Lógico, alguns livros mostram mais, né? Abordam diversos elementos finitos, outros não, mas vocês sempre conseguem encontrar essas funções já muito bem estabelecidas e todas elas já satisfazendo essas condições aqui de convergência. Ok? Bom, esse foi o elemento finito Q4, foi o que a gente trabalhou. Ele é um elemento finito mais simples, né, entre os quadriláteros, porque ele é linear, né, nas 2 direções. Mas é interessante a gente mostrar, por exemplo, o que a gente chama de elemento finito Q9. O elemento finito Q9, ele tem, logicamente, 9 nós, né? São 3 nós em cada direção. Então, esse elemento finito aqui, ele é um elemento finito biquadrado. Ok? Ele tem uma numeração interessante, né? Os 4 primeiros nós são os vértices, depois o 5º nó é esse nó médio, o 6º, o 7º, o 8º, e por fim o 9º nó, que eu esqueci de colocar o número dele aqui, mas esse nó no meio também é um nó do elemento finito. Ok? Bom, a gente pode... aqui está a definição, né, dos nós, as coordenadas desses 9 nós.
Ok? Bom, e a gente pode repetir o mesmo passo a passo que a gente fez anteriormente e para deduzir as funções de interpolação do elemento finito Q9. Mas a pergunta é, e eu quero abordar isso um pouquinho, vou subir aqui, pessoal, só para relembrar vocês aqui, essa expansão aqui. Essa foi a expansão para o elemento finito Q4. Qual seria a expansão para o elemento finito Q9? Qual vai ser a expansão para o elemento finito Q8? Isso a gente obtém dessa estrutura aqui que vocês conhecem já há muitos anos. Isso aqui é o triângulo de Pascal. É daqui que a gente obtém essas expansões. Tá? Eu estou marcando aqui essa região aqui, delimita quem aparece na expansão do elemento finito Q4. Essa outra aqui maior é quem aparece no elemento finito Q8. Como eu falei, ele é quadrático nas duas direções. Desculpe, eu falei Q8, é Q9. Tá? Desculpa. Q9. Então, vamos lá, vou repetir. Esse menorzinho aqui delimita o Q4, esse maior aqui, o Q9. Ok? Então, repara, olhando aqui para a região do Q9, nós temos, de fato, nove parcelas, né, a serem combinadas. E eu tenho tenho 9 nós no Q9. Então, a gente vai consegue determinar alfas e betas. Tá? Aqui tem um tracejado aqui. Por quê? Vou explicar para vocês. No elemento finito Q8, essa parcela aqui não aparece. Ok? O Q8 seria um Q9 incompleto. Seria a expansão do Q9 sem essa última parcela aqui. Tá? Então, voltando para o... Eu vou mostrar depois o elemento Q8, mas ainda no elemento Q9, então nós temos essas expansões aqui. Aí, enrolei. Nós temos essas expansões aqui para o elemento finito Q9. Reparem, então, são 9 parâmetros a serem determinados. Por sorte, nós temos 9 nós. Né? Não é sorte, mas enfim. Nós podemos montar um sistema linear e determinar esses parâmetros. Tá? Nós ainda assumimos que cada nó do elemento finito original é elevado ao seu respectivo nó do elemento finito Q9 padrão. Tá? Relembrando que, no caso do Q9, ele tem uma numeração especial. Né? A gente numera primeiro os vértices, depois numera os pontos médios e, por fim, o ponto central. Então, logicamente, os nós do elemento finito padrão, que está no plano XY, também tem essa numeração. Certo? Bom, então, seguindo os mesmos passos que a gente fez para o elemento finito Q4, eu não explicitei aqui a matriz do sistema, mas, enfim, e até digo que eu faço essas contas usando o Maple, não sei se vocês conhecem aquele programa de matemática algébrica, até recomendo, né, para não ter que ficar resolvendo um sistema 9 por 9 aqui, a gente usa esse recurso, né, da matemática algébrica, e, bom, a gente chega a essas 9 funções de interpolação. Então, repara, está aqui a primeira função de interpolação, ela é até parecida aqui, né, essa primeira parcela na verdade, a função de interpolação do elemento finito Q4, e depois aparecem umas outras funções aqui. Tá? Essas outras funções aqui aparecem, isso é uma terceira forma de abordar, a gente partir do Q4 e ir incluindo nós, obtendo um Q5, um Q6, um Q7, até chegar no Q9. Eu vou explicar isso para vocês. Tá? É uma outra forma de abordar. Tá? E aqui, nessa função aqui, é a função de interpolação Q9, que está definida aqui embaixo. Tá? Então, se vocês quiserem
alterar o programa que eu passei para vocês, né, que está escrito em Python, e incluir o elemento finito Q9 seria um exercício bastante interessante. Eu até recomendo que vocês façam isso. Tá? Eu acho que é um bom processo de aprendizado inicial de elementos finitos, e a gente pegar um programa pronto e fazer esse tipo de alteração. Tá? A gente passa a entender melhor a estrutura do programa, o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Tá? Então, eu dou essa sugestão para vocês. Tá? Eu não explicitei aqui as derivadas, né, os gradientes dessas funções, mas também é fácil de a gente obter isso. Tá? Bom, como eu falei, o elemento finito Q4 e o Q9, eles são chamados de elementos finitos de Lagrange, tá? Porque eles podem ser deduzidos utilizando os polinômios de Lagrange. Tá? Por que eles podem ser deduzidos dessa forma? Porque as expansões que a gente considera para eles têm todos os termos, tá? Como a gente viu nesse triângulo de Pascal aqui, olha, o elemento finito Q4 tem todos os 4 termos, né, lineares. Aqui a gente tem também circulando aqui referente ao elemento finito Q9, todas as parcelas. Né? Então, a expansão é completa. Quando a gente não considera essa parcela aqui, xi2, eta2, é que a gente obtém o elemento finito Q8, que é esse elemento finito que está desenhado aqui. Ele não tem o nó central. Tá? Então, ele é biquadrático apenas na fronteira. Tá? Então, aqui ao longo do eixo xi, ele é linear. Ao longo do eixo eta, ele é linear, na variável eta. Né? E no eixo xi, ele é linear na variável xi. Ok? Então, esse é o elemento finito Q8. A gente consegue também fazer o mesmo procedimento, tá? Que foi feito no elemento finito Q4, só relembrando que no momento da expansão, nós não vamos considerar essa parcela. Então, a gente conta que temos 8, vamos ter 8 parcelas na expansão, vamos chegar no sistema 8 por 8, e vamos deduzir as funções de interpolação do elemento finito Q8. Mas eu vou mostrar para vocês, se tiver tudo bem, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Tudo bem até agora, pessoal? Deem algum retorno, vocês estão aí? Professor, eu tenho uma dúvida. Tudo aqui. Gilmar. Fala, Gilmar. Quando você falou das condições C1 e C2, que no pior caso lá acho que poderia ser descontínua, isso tem relação com a integração numérica, onde ela despreza esses pontos na descontinuidade? Não, sim, não. Ela tem, no pior caso, a função, matematicamente falando, a gente nem precisa ir para a questão numérica, matematicamente falando, a função vai ser integrável. Isso basta para mim. A função é integrável, numericamente, ela também vai ser integrável. Ok? Porque eu já tinha pensado, tem medida nula aí, a integral despreza e só pega o que importa. Na minha cabeça estava assim. Não, para os métodos numéricos, basta que a função seja integrável, para que eles funcionem, né? Talvez uma função integrável, o método numérico vai integrar. Se a solução vai ser boa ou não, outra coisa. Mas, enfim, a gente pode aplicar o método. Professor, obrigado. Fala, Jório. Quando o senhor escreveu lá em cima descontinuidades, uma certa quantidade de descontinuidades finitas, na linguagem matemática é o que a gente fala em um número finito de descontinuidades, no sentido de ter não ter... Olha só, deixa eu... Eu estou pensando aqui com a cabeça de matemática para ver como é que eu encaixo a linguagem. Isso. Tá, peraí, deixa eu mudar aqui a minha apresentação. Ih, rapaz, onde é que eu... Peraí que eu tô... Eu vou abrir aquela tela que eu posso escrever. Sim,
quantidade finita, e mais, a descontinuidade, ela é finita, você não tem assíntotas, por exemplo. Ok? Ok. Tá? Então é integrado. Uma função, é o que a gente, por exemplo, chama também de seccionalmente... tem uma seccionalmente descontínua. Exatamente. Exatamente. Pronto. Era o que eu ia falar. Então, é isso. Exatamente. Pronto. Aí basta para isso. Ok. Obrigado, professor. Tá? Então, tá, beleza. Deixa eu voltar, então. Não vou precisar... Confirme, vocês estão vendo minha tela? Sim, professor. Sim, tá, obrigado. Bom, então ok. Então, se a gente considerar essas 8 parcelas aqui, fazer a combinação linear delas, né, como expansão para o elemento Q8, a gente chega também nas mesmas funções. Mas eu queria mostrar para vocês um processo que eu acho bem interessante, é até importante. Isso talvez, pessoal, não seja uma preocupação, aproveitando o gancho da fala do Joab, né, que foi assim, com a visão do matemático, né? O que eu vou mostrar para vocês agora talvez não seja assim tão importante para o matemático, porque normalmente quando a gente resolve um problema, né, pela visão matemática, a gente está preocupado com outras questões, né? Resolver um problema que é fortemente não linear né, às vezes com uma convergência complicada, e aí a gente vai fazer certas escolhas para os elementos finitos que vão satisfazer o meu domínio, e a gente... Pronto, e tá bom. Mas em algumas aplicações, principalmente, se a gente olhar para o lado da engenharia, algumas aplicações práticas, a gente cai em situações como essa aqui, ó. O que acontece? Eu tenho do lado esquerdo um elemento Q4 e do lado direito um elemento Q8. Não tem outra saída, né? Se eles fazem parte da mesma malha, eu não posso colocar um elemento Q4 ao lado de um elemento Q8, ou seja, eles compartilhando a mesma aresta. Não posso. Ou, em outras palavras, se eu faço isso, o elemento Q4 não é mais Q4, ele é um Q5. Ele passa a ter esse nó aqui do elemento Q8. Né? Já que esse elemento, que seria um Q4, está compartilhando essa aresta com Q8, esse nó também é desse elemento. Então, esse elemento, ele é um elemento, na verdade, Q5, é um quadrilátero de 5 nós. Ele é chamado de um elemento finito de transição. Por que transição? Que a gente está, na nossa malha, a gente sai do elemento linear, tem esse elemento de transição para um elemento quadrático. Ok? Isso, às vezes, é necessário a gente fazer isso. Tá? Então, talvez, para a maioria, né, que imagino que sejam de matemáticos, acho que vale até por um título de curiosidade como é que a gente aborda esse tipo de elemento finito. Tá? Então, vamos supor que esse quinto nó, esse nó novo, esteja entre os nós 1 e 2. Tá? Ou seja, a coordenada desse quinto nó, se a gente olhar lá para o elemento finito biunitário, a coordenada dele é 0 menos 1. Ok? Bom, então, repare o seguinte. Vamos criar agora, então, a gente vai criar o polinomial de Lagrange. Tá? A gente poderia repetir aquele processo todo, mas ele, nesse caso, é um pouco mais trabalhoso. Aqui a gente vai utilizar essa abordagem pelos polinômios de Lagrange. Tá? Então, essa nova função que a gente tem que definir, que é associada ao quinto nó, tá? Ela vai ser o seguinte, ela vai ser uma função, um polinômio de segundo grau em Xi e um polinômio de grau 1 em eta. Tá? Peço desculpas, eu devia ter feito o desenho aqui do nó onde está o nó. Eu vou usar esses elementos aqui em cima. O quinto nó no elemento biunitário está aqui, pessoal. Ou seja, a coordenada dele é 0 menos 1. Então, na direção que Xi, eu tenho 3 nós. Então, eu vou ter um polinômio quadrático. E na direção eta,
continua sendo linear, tá? Então, faz sentido eu considerar como polinômio de segundo grau para esse quinto nó, faz sentido eu considerar esse polinômio aqui. Por quê? Reparem que eu estou construindo a função de interpolação do quinto nó, que está no elemento biunitário aqui, na posição que estou marcando agora. Então, essa quinta função tem que valer 1 nesse ponto e 0 nesses dois aqui e em todos os outros nós. De fato, se eu considerar apenas essa parte, não é a função de interpolação 5 ainda, tá? É só uma parte dela, né? É a parte devida à variável psi, mas essa variável está satisfazendo o fato de ser 0 nesse ponto e ser 0 nesse ponto. Aqui, a psi vale menos 1, aqui vale 1. Então, esse polinômio vale 0 nesses dois nós. E vale 1 justamente no nó intermediário. Tá certo? Bom, eu já sei que o P1 é um polinômio de grau 1. Tá? Mas eu quero que a minha função de interpolação que eu estou construindo, ela seja igual a 1 apenas no quinto nó e 0 em todos os outros. Então, uma forma da gente obter isso é considerar esse polinômio P1 de grau 1 que está aqui. Então, quem vai ser a minha quinta função de interpolação nesse caso? Vai ser o produto desses dois polinômios de Lagrange. Tá? E aí a gente deduz a quinta função. Ok? Bom, só que a gente passa a ter um problema. Reparem que, como eu estou considerando que o nó que eu incluí está entre o nó 1 e o nó 2, está nessa posição, a gente repara que a função φ1 não é 0 no quinto nó. Nem a função φ2 também não é 0 no quinto nó. Né? Eu incluí esse nó depois. Então, repara que essas duas funções não são 0 no quinto nó. Na verdade, elas valem meio. Então, o que a gente faz? A gente altera também essas duas funções. E o φ2. Como? A gente vai retirar a metade da função φ5 de cada uma delas. E aí a gente fica, pessoal, com esse conjunto de funções aqui. Olha, a primeira função era a função anterior do Q4, mas retirando metade da φ5. A função φ2, aqui o que ela era antes, retirando metade da φ5. A φ3 não altera, φ4 não altera, e a φ5 a gente acabou de deduzir. Então, é dessa forma que a gente inclui um nó no elemento Q4 para achar o elemento Q5. Agora, reparem que a gente pode ter também, numa mesma malha, né, a gente poderia ter aqui em cima, sobre esse elemento aqui, Q5, a gente poderia ter um outro elemento Q8. Então, esse elemento aqui não pode ser Q5, ele teria que ser um Q6. Isso significa que a gente teria que incluir dois novos pontos, consequentemente determinar duas novas funções e, na verdade, todas as funções para esse elemento Q6. A gente pode fazer isso seguindo esse mesmo processo que eu acabei de mostrar para vocês. Né? Incluindo um novo ponto, determinando a nova função pelos polinômios de Lagrange, e adaptando as funções adjacentes para que essa condição aqui, essa condição seja satisfeita para todas as funções de interpolação. A gente pode construir isso. E aí, eu mostro para vocês essa tabela aqui, que é muito prática. O que essa tabela aqui mostra para a gente? Ela mostra, na verdade, todas as funções de interpolação dos elementos Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 e Q9. Estão todas aqui. Vamos interpretar, então. Se eu quero trabalhar com o elemento finito Q4, eu vou olhar para essas 4 funções aqui. Ok? Para essas 4 que a gente já usou, a gente já deduziu. Estão as 4 aqui. Ó. Ignoro todas as outras.
Ah, mas agora eu quero um elemento de transição com 5 nós. E o meu nó está entre os nós 1 e 2. Então, nós vamos considerar essas 4 primeiras funções aqui, incluindo a quinta função, N5. E vou desconsiderar N6, N7, N8 e N9. Se o meu quinto nó está entre nó 2 e 3, eu ignoro o N5, considero o N6 e ignoro o N7, N8 e N9. Tá? Nessa notação, isso aqui é uma foto, né, de um livro. Então, N aqui são as funções de interpolação, ok? Que eu uso o símbolo φ, esse livro usa N. Tá? Então, repare, se o quinto nó está entre os nós 3 e 4, a gente considera N7 e desconsidera todos os outros. Se estiver entre os nós 1 e 4, a gente inclui N8 e desconsidera todos os outros. E aí, pessoal, é só fazer a combinação dessas funções. Eu tenho 2 novos nós. Eu tenho um Q6. E os nós estão entre o nó 1 e 2 e o nó 3 e 4. Então, nós vamos usar as 4 funções, essas N5 e N6, e desconsiderar as outras. Então, ele indica para a gente o que a gente tem que fazer, né? O que a gente tem que descontar em cada uma das funções. Se eu quero o elemento finito Q8, basta eu desconsiderar N9, e se eu quero o Q9, basta eu considerar todas essas expressões. Então, não sei se eu consegui explicar, mas aqui, nessa tabela, na verdade, estão todas as funções de interpolação. Como eu falei para vocês, essas funções já estão tabeladas, ok? Mas a ideia é a gente abrir a caixa preta, né? A gente entender de onde vêm essas funções, certo? Então, por isso que nesse encontro de hoje eu estou abordando esse assunto, tá? Mas é fácil vocês abrirem o livro ou consultarem essa tabela aqui e construírem qualquer elemento finito que vocês quiserem, tá? E aí eu volto a sugerir a vocês que alterem o programa que eu passei para vocês para elementos Q8 ou elementos Q9, que vocês acharem melhor. Experimentem um elemento finito de transição, aí vocês têm liberdade para brincar do jeito que vocês quiserem. Tá bom? Bom, então, dito isso, vamos falar um pouquinho da ordem de integração. Eu decidi não abordar isso muito a fundo, porque por falta de tempo mesmo. A gente teria que falar outros conceitos, são conceitos mais associados ao problema do cálculo do deslocamento, né, e da deformação, e não da temperatura, porque a origem dos elementos finitos está, na verdade, nesse problema, e não na resolução da equação de temperatura. Então, tem muita coisa, né, que foi estudada baseado nesse problema. Então, por falta de tempo mesmo, eu vou só abordar o que é mais importante aqui na ordem de integração. A ordem de integração é a quantidade de pontos de Gauss que a gente considera na nossa integração numérica, né? Vocês se lembram que no nosso elemento finito Q4, nós consideramos 2 pontos de Gauss em cada direção. Então, um total de 4 pontos de Gauss. Para um elemento finito Q8, o ideal é a gente encontrar, a gente considerar 3 pontos de Gauss em cada direção. Tá? Da onde que vem isso? Tá? Vamos discutir um pouquinho isso. Tá? Primeiro, a gente tem uma definição, né, que a gente chama da integração plena, ou cheia, mal traduzindo do inglês, né, uma integração plena. O que seria a integração plena? É aquela quadratura, né, que tem uma acurácia suficiente para calcular de forma exata a integral dos elementos da matriz de um elemento finito não distorcido. O que é um elemento finito não distorcido? É aquele elemento finito quadrilátero cujos lados são paralelos aos eixos. Tá? Então, é um retângulo muito bem posicionado no plano XY.
Seus lados são paralelos aos eixos. Então, esse é o elemento finito ideal. Elemento finito bom da gente trabalhar. Por quê? Porque a matriz jacobiana e, consequentemente, seu determinante e sua inversa são constantes. São sempre constantes. Então, se vocês relembrarem a expressão da integral que a gente tem que calcular, fica aparecendo na integral apenas o quê? A derivada da função de uma função de interpolação vezes a derivada de outra função de interpolação. No caso do elemento Q4, as derivadas são funções lineares. Quando a gente faz o produto, a gente vai ter uma função quadrática. E aí a gente pensa, na quadratura gaussiana, quantos pontos eu preciso para calcular de forma exata um polinômio de grau 2? Bastam 2 pontos. É por isso que a gente usa 2 pontos no elemento Q4. Tá? Então, 2 pontos de Gauss no elemento Q4 significa uma integração plena, uma integração completa. Ok? Se a gente pensa no elemento finito Q8 e no Q9, que são elementos finitos quadráticos, aí a coisa muda um pouco de figura. Tá? A gente vai precisar de 3 pontos de Gauss para a gente poder calcular de forma exata a integral de um elemento finito que seja um elemento finito bem comportado, ou seja, um retângulo de lados paralelos aos eixos. Certo? Bom, mas existe também a possibilidade da gente usar a chamada integração reduzida. A integração reduzida é aquela que a gente usa menos pontos de Gauss do que aquela que forneceria a integração plena. Tá? Por que isso pode ser desejável? Porque você melhora o desempenho, você diminui o tempo de processamento, por exemplo. Mas você vai aumentar o erro numérico? Bom, aí depende do seu problema. Por isso que a gente não usa a integração reduzida em todos os problemas. A gente não usa. Tá certo? Mas em alguns problemas, a gente consegue usar menos pontos de Gauss, mantendo a acurácia da integração. Então, nesse caso, vale a pena. Tá? Tem outras questões também, como eu falei, no caso do problema mecânico, né, no problema de deformação, e que o uso da integração completa, né, ela pode travar o elemento. Então, você pode, ao invés dela dar um bom resultado na integração, mas o resultado da sua simulação não é tão bom. Porque a expressão utilizada é essa mesmo, o elemento finito fica travado. Então, ao invés dele se deformar da forma que deveria se deformar, ele se deforma menos. Tá? Mas isso é um caso específico. Então, muito específico. Então, de um modo geral, o que eu sugiro para vocês, na hora que vocês forem, se vocês forem fazer um programa de vocês, usarem a integração completa, a não ser que, em casos especiais, a aplicação de vocês permita uma integração reduzida. Tá? Também voltando para o aspecto matemático, né? Quando a gente está tratando de um problema pelo viés matemático, então a gente quer mostrar, por exemplo, o decaimento exponencial da energia, a gente quer mostrar, realmente mostrar, né, visualmente que a sua formulação está funcionando, que a malha está convergindo. Então, o que a gente faz normalmente? A gente tem um domínio muito bem regular, né? Normalmente é um retângulo, né? Aí a gente vai usar elementos finitos, a gente pode usar elementos finitos quadriláteros, e aí, claro que vamos usar elementos finitos retangulares. Por quê? Porque aí a gente ganha essa característica excelente da matriz jacobiana ser constante. Ela independe de que se é
né? E aí você ganha, você evita incluir erro numérico na sua integração. Tá? Então, tudo, pessoal, depende do problema que a gente está aplicando. Se é lógico, um problema de engenharia, né? Então você tem lá, sei lá, uma peça de um motor de um automóvel, infelizmente a peça não é retangular. Ela tem sua forma, o seu domínio, e aí a gente tem que trabalhar com isso, não tem jeito. Tá? Mas aí que entra, como eu falei para vocês, na segunda-feira, entra o quê? A importância da geração de malha. Tá? Que não é por si só um vasto assunto, muito, muito grande, né, que envolve geometria computacional e coisas do tipo, que é, então, a gente cobrir o domínio, né, seja com quadrilátero, com triângulo, ou no espaço com tetraedro, ou com bricks, né, que a gente chama, com tijolos, de forma que eles sejam menos distorcidos possível. Essa é a brincadeira de quem estuda geração de malha. É gerar um elemento finito menos distorcido possível. O que seria um elemento finito distorcido? Com um vértice muito longe dos outros. Então, formaria uma ponta, né? Então, teria um ângulo ali naquele vértice, um ângulo muito menor do que os outros ângulos. Isso é péssimo, numericamente falando. Tá? Então, a gente procura evitar isso. Tá? Então, se vocês usarem um gerador de malha, normalmente o gerador de malha vai se preocupar com isso, mas pode acontecer dele gerar uma malha e aí você fazer a sua análise e dizer, poxa, não gostei muito dessa malha. Né? A malha que ele me apresentou não está boa. Então, aí você faz algumas escolhas, quantidade de nós na borda, algumas coisas que você faz e aí ele gera uma malha até que você fique satisfeito com ela. Tá? No meio dessa minha fala, eu lembrei de uma coisa importante e eu esqueci. Olha só, a idade é fogo. Eu vou lembrar. Era alguma coisa... Ah, sim, lembrei. Quando o elemento finito, no nosso caso aqui, o quadrilátero, ele é um retângulo de lados paralelos, né? O nosso jacobiano é constante, então a gente fica só com polinômio para integrar. Então, a gente sabe que basta escolher a quantidade necessária de pontos de Gauss para a gente ter uma integração completa, né? Exata. Mas quando não quando o nosso elemento finito ele é distorcido, qualquer elemento finito que não seja, como eu falei, ele é considerado distorcido. Então, um elemento finito distorcido, o que a gente obtém no integrando? A gente obtém uma função racional. E aí, a gente não tem mais a garantia da integração exata. Tá? Então, por isso que a gente procura sempre trabalhar com malhas de elementos, no caso de quadriláteros, mais próximos possíveis de retângulos. Tá? E, de preferência, bem posicionados, com os lados paralelos aos eixos e coisas do tipo. Beleza? Sobre ordem de integração, tem mais coisas, mas eu acho que, por enquanto, pelo menos conhecer esses conceitos já é o suficiente. E aí eu sugiro uma leitura, por exemplo, desse livro, tá? Na seção que ele aborda só sobre a integração e a escolha de quantidade de pontos. Ok? Bom, se vocês não têm nenhum comentário, vamos ao último assunto que eu separei para mostrar para vocês, e eu vou realmente mostrar por quê. Tudo que a gente fez no elemento finito Q4, mas pode ser repetido, reproduzido, também nos elementos finitos triangulares. Por que eu faço questão de falar sobre eles? É porque o programa FreeFEM, daquele curso que o Pitágoras deu, ele utiliza elementos triangulares. Né? Então, acho que faz muito sentido a gente olhar, pelo menos, para eles. Né?
Os elementos finitos triangulares, eles normalmente são chamados de T, seguido de um número que dá a quantidade de nós. Então, a gente tem aqui, a gente tem o T3, o T6, o T10, né? E assim sucessivamente. Tá? Esse T3, ele é o elemento finito linear, tá? Também chamado elemento finito de deformação constante. Se vocês pegarem algum livro com abordagem, ele usa muito essa expressão. Elemento de deformação é a derivada do deslocamento. Então, Professor, se esse elemento você pode repetir, por favor? linear, e o problema que a gente posso, a partir de onde? No começo da apresentação dessa imagem, para mim, deu uma travada, professor. Tá bom, eu vou repetir, tá? Obrigado. Vou repetir. Bom, a minha ideia, então, a minha ideia de mostrar realmente os elementos finitos triangulares é porque imagino que muitos de vocês fizeram o curso do Pitágoras sobre o free frame. E esse programa usa elementos triangulares. Tá? É um elemento muito utilizado. Por uma questão geométrica mesmo, você cobre melhor, né, os domínios irregulares, você cobre melhor com triângulos do que com quadriláteros. Há controvérsias. O autor Hughes, que está aí nas nossas referências, ele discorda disso. Ele já faz o contrário. Ele só considera elementos quadriláteros. E diz, o elemento triangular é um quadrilátero degenerado. Você pega dois nós juntas de um quadrilátero, junta num nó só, e você passa a ter um triângulo. É até interessante esse capítulo que ele fala sobre isso. É uma abordagem bem interessante. Mas ele nada contra a corrente. Tá? A maioria das pessoas gostam muito do elemento finito triangular. Então, vale a pena a gente mostrar aqui. Esses são os elementos. Esse é o T3. Aqui a gente tem o T6, o T10 e assim sucessivamente. Né? T de triângulo e o número referente à quantidade de nós. Esse T3 é o chamado elemento finito linear, né? Esse aqui é o quadrático, o cúbico e assim sucessivamente. Esse elemento finito T3, o linear, ele também é chamado de elemento de deformação constante. Se vocês abrirem livros de engenharia, vocês vão ver muito essa expressão. Tá? Ou em alguns artigos também. Por que isso? Porque o problema que o problema de calcular tensões e deformações, na verdade, a variável da equação é o deslocamento. Então, quando a gente aplica elementos finitos, se a gente aplica esse elemento T3, o deslocamento vai ser linear por partes. Né? E a deformação é derivada do deslocamento. Então, a deformação vai ser constante. Então, em cada elemento finito, a gente tem uma deformação constante. Por isso que esse elemento finito é chamado de elemento finito de deformação constante. Tá? Bom, como é que a gente olha para o triângulo de Pascal no caso dos elementos triangulares? A gente olha na linha mesmo. Nos elementos quadriláteros, a gente tinha aquele losango, né? Aqui não, aqui a gente olha na linha mesmo. Tá? Então, a gente forma triângulos aqui, ó. Um primeiro triângulo para o T3, um segundo triângulo para o T6, esse outro triângulo para o T10 e assim sucessivamente. Então, eu coloquei aqui algumas passagens, né, para o elemento finito T3. Olha aqui a função linear do elemento finito T3. Veio do triângulo de Pascal. Tá? Eu peguei um triângulo aqui que pegou as parcelas 1, x e y. Só que, no contexto de elementos finitos, né, as variáveis do elemento de relação usualmente RS. Vai ser QCieta também, dentro da referência. Tá? Alguns livros continuam usando QCieta, outros livros mudam para RS. Tá? Tem um motivo para mudar para RS, que eu não vou abordar
hoje. Tá? Então, a gente parte dessa expansão e a gente repete os mesmos passos, né, que a gente fez para o elemento quadrilátero, considerando essas coordenadas dos nós. Esse aqui, ó, esse elemento aqui é que a gente chama de elemento finito padrão triangular. Né? No caso do quadrilátero, é o elemento finito biunitário. No caso do triângulo, o primeiro nó está sobre a origem. Eu tenho aqui o nó 2 na posição 1, 0 e o nó 3 na posição 0, 1. Ok? E aí, se a gente sabendo aquela relação, né? Nó 1 é elevado até o nó 1. O nó 1 do elemento finito original é elevado ao nó 1 do elemento finito padrão. E vice-versa. Então, quando a gente usa isso, né? Substituindo aqui os valores de R e S nessa relação linear, a gente obtém esse sistema aqui, cuja solução são alfa 0 igual a x1, alfa 1 igual a x2 menos 1 e alfa 2 igual a x3 menos 1. Substituo esses valores de alfa na minha relação linear, obtenho essa expressão. E aí, de novo, a gente rearranja, né, coloca em evidência x1, x2 e x3, compara com essa expressão, que é a expressão, né, que a nossa hipótese básica, e a gente chega, então, a essas funções de interpolação para o elemento finito T3, de 3 nós. Tá? Reparem também, de novo, a soma dessas funções também dá 1. Né? Olha que interessante. Se a gente repetir esse processo para o elemento T6, e aí eu sugiro que vocês façam isso uma vez, né, em matemática a gente sabe disso, tem contas que a gente faz uma vez, né, e guarda aquele papel na gaveta, com todo carinho. Né? Então eu sugiro que vocês façam essa conta uma vez, deduzam as funções do T6, por exemplo, né? Ou do Q8, do Q9, ou de todas elas, e guardem isso numa pastinha. Tá? No caso do T6, os nós, né? Os 3 nós que são incluídos, né? Vamos voltar aqui para o desenho, eles são pontos médios aqui das arestas. Né? E aí é fácil a gente chegar nessas funções aqui de interpolação. E, no caso da integração, né, pela quadratura gaussiana, o elemento T3, normalmente a gente usa um ponto de Gauss, tá? Com essas coordenadas e peso 1. No caso do elemento T6, a gente usa 3 pontos de Gauss, com essas coordenadas aqui, ó, e cada um com peso 1/3. Tá? Então, a quadratura completa, a integração completa aqui do T3, bastaria esse um ponto e, no caso do elemento T6, esses 3 pontos. Tá? E aí eu deixo um convite a vocês, além da dedução, né, a dedução das funções de interpolação, por exemplo, do T9, ou se vocês quiserem, do T6, tá? Vocês alterarem o programa que eu passei para ele considerar malhas triangulares. Aí vocês podem considerar só elementos T3 ou só elemento T6, o que vocês acharem melhor. Se quiserem fazer um programa para considerar malhas mistas, é possível, mas aí fica um pouquinho mais complicado. Então, para quem nunca implementou, ou não tem muita segurança na implementação, eu sugiro fazer uma malha, todas elas com o mesmo tipo de elemento finito. Seja Q8, Q9, Q3, Q6, o que vocês quiserem. Eu estou sugerindo aqui no exercício uma malha triangular, porque vocês conseguiriam comparar o resultado de vocês com a simulação obtida com FreeFEM. Olha que bacana. FreeFEM só considera elementos triangulares. Então, vocês conseguiriam
fazer uma comparação interessante entre o programa de vocês e o FreeFrame, tá? Mas se quiser uma malha mista, pode colocar vários elementos diferentes. Se for elementos de ordem diferente, vocês vão ter que colocar também elementos de transição, como eu mostrei para vocês. Mas vocês podem ter, por exemplo, numa mesma malha, sem muito trabalho, T3 e Q4, que são elementos lineares. Vocês podem ter o T6 e o Q8, que são ambos elementos quadráticos. Entenderam? Então, se forem elementos da mesma ordem, a mudança no programa não seria muito significativa. Tá? Mas, se for uma malha mista, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tá bom? Pessoal, por hoje, eu acho que era isso que eu queria falar. A minha ideia nesses 3 encontros foi exatamente aquela, né? Foi abrir a caixa e dizer, vamos olhar ali dentro, né? Vamos usar um programa pronto? Vamos, ótimo. Resolve nossos problemas. Mas o que está acontecendo ali dentro, né? É claro que eu não esgotei o assunto, eu acho que vocês percebem isso, né? É impossível esgotar o assunto em 3 encontros. Numa disciplina inteira a gente não consegue. Elementos finitos é um universo. Tá? A geração de malha é outro universo. Mas a minha ideia foi essa. Espero, sinceramente, que tenha conseguido. Mas até despertar a curiosidade de vocês do que... mais colocar perguntas do que dar resposta. Era isso que eu gostaria. Despertar em vocês a curiosidade no assunto, né? E também, em particular, até na programação de elementos finitos. Como eu falei, não vejo problema nenhum usar um programa pronto, mas eu sempre falo para os meus alunos, a gente, da mesma forma que na matemática, a gente demonstra, por exemplo, o teorema da função inversa uma vez na vida, né? E guarda aquele papel com todo carinho, a gente tem que... Eu sou da filosofia que a gente tem que implementar um programa de elementos finitos uma vez na vida, que seja uma vez, mas implementar uma vez para a gente sentir na pele como é que a coisa funciona. E a partir daí, vocês usam o que vocês acharem melhor. Tá bom? Estou aberto a perguntas, comentários. Então, gente, quem tem perguntas, questões? Dúvidas? Marcelo, eu de novo, Gilmar. Fala, Gilmar. É o que você falou, você não entrou muito na questão da integração, né, por tempo e tal, e pelo foco que você falou. Não. O objetivo era... Você priorizou alguma coisa aí, digamos assim, né? Como é que é? Repete. Não entendi. Você priorizou melhor alguma parte aí do entendimento. Sim, eu priorizei elementos finitos. Isso. Tá? E aí, dentro desse contexto, tentar varrer o que eu julgo ser o básico, né? Básico. Foi isso. A partir daí, como eu falei, mais plantar uma semente, mais plantar curiosidade para que vocês deem continuidade. Reitero o convite, né, aproveitando essa situação anômala que estamos vivendo, a disciplina que eu vou dar lá no PPGI, que é o métodos elementos finitos, vai começar em janeiro, vai ser à distância. Então, se vocês quiserem participar, e não vejo problema nenhum nisso. Tá? Tem interesse, sim. Aí a gente fala com mais calma. Mas te digo, não dá para ver tudo. Mas a gente vê com mais calma, a gente vê o problema unidimensional, aí vai para o bidimensional, a gente vê a parte de programação com mais cuidado. Os alunos têm que programar. Tá? O meu é mais por curiosidade, uma pergunta, assim... Se a gente partisse para um problema, sei lá, termoelástico, coisas do tipo, eu tenho que tomar muito cuidado com o tensor na integração ou eu tenho que tomar mais cuidado com o elemento finito como um todo? Olha, o tensor... Bom,
Acho que depende do seu problema, né? Esses problemas, quando são bem comportados, eles já têm certas características que não vai ser o tensor que vai te dar esse problema, tá? Por exemplo, a gente fez uma aplicação recentemente, com um aluno de doutorado, a gente fez a modelagem da cortiça. Foi até uma apresentação que eu fiz no seminário, a convite dos organizadores. A gente fez simplificações, isso é normal. Tá? Então, a gente tinha um problema que era muito não linear, a gente linearizou, não sei o quê, e aí você cai numa zona mais confortável. Agora, claro, você pode cair numa formulação realmente complicada, nem sempre a sua matriz vai ser, por exemplo, simétrica. Vamos começar por aí. E aí você perde algumas características. Então, depende muito do seu problema. Hoje, Gilmar, estendendo um pouco a resposta, os computadores são baratos, né? Comparados com anos atrás. Então, a gente tem acesso a máquinas rápidas com muita memória. Na minha época, quando eu comecei a estudar isso, era um grande problema. Então, a gente tinha que ficar contornando falta de memória no computador. Hoje em dia, não. Então, hoje em dia, algumas preocupações são exageradas até. Você vai diminuir em 2 minutos uma simulação? Talvez não seja muita coisa, entende? Então, acho que o computador, falando da preocupação do elemento finito, eu uso muito o Q4. Quando eu quero um resultado melhor, eu refino a malha. Aí eu estou aumentando a dimensão do problema? Estou. Vai aumentar o tempo de processamento? Vai. Cara, mas no nível que eu trabalho, assim, de testar hipóteses, né, de formulações, isso para mim não é importante. Agora, se você está, né, como a gente tem esse ex-aluno da cortiça, está trabalhando numa empresa de engenharia, fazendo modelagem por elementos finitos, e implementando, ali já a preocupação já é outra. Ele tem que se preocupar com o desempenho. Não adianta ele ter uma simulação que vai demorar muito. Essas simulações, às vezes, são feitas embarcadas lá na plataforma. Então, o engenheiro quer o resultado ali na hora. Então, são outras preocupações, entendeu? Então, depende muito. Acho que a resposta para você depende muito do problema. Tá bom. Pô, muito obrigado, aprendi muito, excelente curso. Enfim, era isso mesmo. Obrigado. Então, nós temos mais 2 pessoas que levantaram as mãos, Marcelo, o Luiz Alberto e o Juan. Vou passar a primeira palavra para o Luiz Alberto. Acho que levantou a mão primeiro. Ok. Luiz, você está aí? Acho que, não sei se o Luiz está aí ainda. Então, eu vou fazer o seguinte. Luiz, se você tiver... Tá, ele não se manifestou, Marcelo. Eu vou passar então para o Juan, depois, se for o caso, eu volto para o Luiz, tá ok? Juan. Pregunta, don Marcos, disculpa, foi por acaso. Não te pergunta, não. Ok. Tá bem, ok. Tá bom. Então, pronto. Luiz foi por acaso também? Então, tá bem. Mais perguntas, então? Mais alguma coisa? Sim. Tem no chat, acho que tem no chat. No chat tem, calma. No chat tem aqui, o Luiz pergunta se o ambiente de programação Python é Jupyter para o Windows. Luiz, confesso que eu não sei. Foi a primeira vez que eu usei esse ambiente. Eu acho que eu comentei isso na segunda-feira, né, que seria um dos meus desafios usar esse ambiente. E eu, na verdade, eu não sou programador de Python, eu programo mais em C, C++. Mas eu me coloquei essa tarefa de fazer esse programinha em Python. Então, eu posso ver para você e depois te responder, tá? Mas eu confesso que não saberia te responder isso no momento. O Amaury pergunta se vai ter acesso ao PDF das aulas. Sim, não é, Juan? Eu vou passar a de hoje também. Já está no site, na página do seminário. Tá. O Lucas está perguntando se tem uma página e como será possível acompanhar a disciplina. Lucas, não, a gente não tem uma página específica da disciplina.
Então, eu sugiro, para quem quiser, manda um e-mail para mim, mais lá para dezembro, final de dezembro, e aí eu faço para vocês direitinho, eu faço um cadastro nos e-mails, e aí a gente vai ter uma sala de aula do Meet, eu divulgo para vocês essa sala de aula e vocês vão poder acompanhar. Ok? Deixa eu aproveitar então e completar um pouco o que o Marcelo falou sobre o Júpiter, porque eu uso bastante Júpiter, então Júpiter funciona essencialmente em qualquer plataforma onde você tem uma distribuição Python. Tipicamente ele vem com a distribuição Python básica, então ele roda em Linux, Windows, macOS, faz o que você quiser. Tá? E tem uma versão que eu não sei se você conhece, Marcelo, que é legal também, que é o Jupyter Lab, que é uma coisa mais parecida com bom, é um Jupyter ainda rodando na página, mas ele é mais parecido com aquela interface que a gente tinha de MATLAB, com a coisa do código, ver os gráficos bacana. e tal, né? Parecido com o Spider também, que é uma coisa... Bacana. Talvez assim. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você também, Marcelo. Você se bem que você falou agora que você não é programador não é muito Python, mas eu te perguntar se você se você tinha alguma preferência por bibliotecas de FEM de Python, assim. Eu sei que foge um pouco ao espírito de abrir a caixa preta, mas de repente você achei que se você experimentou alguma coisa com Python ou não, ou sei lá, assim, o que você poderia dar palhinha? Olha, a minha experiência de Python é pelos alunos, né? Dando aula na graduação, no mestrado, eles fazem os programas, claro, eu consigo ler, consigo criticar um programa em Python, mas nunca tinha programado e nunca programei elementos finitos em Python. Foi a primeira vez essa semana. Eu fiz o programa, terminei o programa na terça para a aula da quarta. Tá? Então, assim, nunca usei biblioteca. O que eu faço normalmente é o seguinte: quando eu quero testar alguma coisa, eu normalmente uso até uma coisa, eu uso um Maple para fazer alguns testes. Tá? Então, deixa eu ver se o meu programa está calculando isso aqui certo. Eu vou lá no Maple, que é algébrico, eu consigo enxergar melhor algumas coisas e faço. Nem chego a usar o MATLAB. Tá? Uso o Maple só para testar alguma coisa, aí vou no meu código e faço o que eu tenho que fazer. Tá? Mas eu estou entrando realmente no universo Python, entrando realmente... Antes eu molhava só as mãos e os pés, agora eu estou mergulhando essa semana. Então eu acho que eu tenho muito que aprender aí com vocês. Legal, Marcelo. Obrigado aí pela resposta. Gente, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu quero fazer um comentário fora do assunto. Ao pessoal aí, não sei se tem alguém da Argentina, acho que tem, Peru, Bolívia, eu vou encontrar vocês aí subindo montanha no país de vocês, hein? Ok. Bom, se ninguém tem mais perguntas, acho que esse minicurso foi bem assim, né? Se os elementos são finitos, o Marcelo mostrou para a gente que as questões e quando a gente pode estudar tão longe, não são tão finitos assim. E 3 aulas foram legais, mas longe de esgotar o que poderia ser conversado. E, bom, certamente a gente vai ter outras oportunidades. Então, primeiro, para aproveitar e agradecer ao Marcelo pelo trabalho, pela colaboração, pelo excelente curso, tudo que você tem participado, ajudado aqui, colaborado com a gente, tanto no seminário quanto com essa apresentação muito, muito legal. Acho que para muita gente é uma caixa preta que se abriu, né? E que mostrou outras fechadas, que aí tudo bem, eles vão ter que catar depois, né? Acho que faz parte do processo de desenvolvimento. Né? Então, agradecer ao Marcelo e chamar a atenção de vocês, assim, o Juan já falou, o Marcelo já falou, mas a gravação vai estar no canal de YouTube hoje à tarde, né? E na quarta-feira que vem, como uma parte desses nossos esforços, a gente tem a 8ª sessão do Seminário de EDP em Matemática Aplicada, com a participação de Luz de Tereza, na Nacional Autônoma do México, e com o Antônio Leitão, da Federal de Santa Catarina. Certamente vai ser uma apresentação, uma edição muito interessante, como todas têm sido, né? Marcelo, inclusive, já participou de uma das primeiras.
E convidar vocês a voltar mais uma vez e terminar, como sempre, agradecendo ao palestrante, a vocês que são parte integrante desse esforço. A audiência é uma parte integrante de toda essa participação. E não sei se o Juan gostaria de falar alguma coisa antes de terminar, agradecer. Mas, se não, de qualquer maneira, antes de deixar o microfone aberto para o Juan e para o Mauro, agradecer tanto ao Juan quanto ao Mauro nessa organização, todo esse processo de organização, esse trabalho. Tem sido um prazer com vocês, né? Vocês têm sido assim, excelentes parceiros, né? E agradecer mais uma vez a plateia e, em especial, ao Marcelo por esse excelente minicurso. Gente, muito obrigado. Acho que até a próxima, ou até antes disso, as palavras do Mauro e do Juan. Bom, eu também quero agradecer ao Marcelo, porque o objetivo nosso era realmente desmistificar um pouco a parte de elementos finitos. A gente vê que tem muita coisa por trás disso, mas esse mini curso, depois do Pitágoras, de abrindo essa caixa preta, ela dá um mundo, uma maneira de você ver as coisas, de como entrar no elemento finito. A gente tem que começar de uma forma simples, né? E você vai melhorando a performance, o programa, tudo. Tem que ter sempre começar da forma mais simples possível, porque senão você desiste, né? Aí você vai vendo que não tem muito mistério. Claro que tem que saber programar, como o Marcelo sabe. O Marcelo é muito hábil nisso, ele já me ajudou tantas vezes na vida de programação, porque ele tem essa formação que ajuda bastante. Ele tem um conhecimento matemático, tem conhecimento computacional e de engenharia. Então, ele é um cara polivalente nessa matemática aplicada. Mas eu quero agradecer a todos que assistiram. Foi um prazer proporcionar esse mini-curso para vocês, em nome da organização. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos que assistiram. Não sei se o Juan vai falar alguma coisa. Solamente para frisar el agradecimiento a Marcelo, excelente minicurso, y a todos los presentes, que verdaderamente nos honraron con su presencia, y a Max y a Mauro por la excelente parcería que está dando CERTO, y van a venir más miniscursos, más palestras. Obrigado, Max, te paso a palavra aí. Obrigado a todos. Ok, então, gente, obrigado aí. Acho que toda a participação de todos, acho, e mais uma vez, Marcelo, acho que os agradecimentos não são finitos a você, certamente, né? E é bom agradecer a todos pela participação e contar com vocês na nossa próxima edição, na quarta-feira que vem. E desejar a vocês uma ótima sexta, um ótimo fim de semana. Né? Os que estiverem no Brasil e tiverem que voltar no domingo, bom voto. Né? Ou, de qualquer maneira, um ótimo fim de semana. Obrigado a todos. Tá? E obrigado por terem ficado conosco esses 3 dias dessa semana. Obrigado, uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana a todos.